Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivo. Queria conversar um pouquinho aqui com vocês hoje a respeito da teoria dos tipos psicológicos do Carl Gustav Jung. Pessoal, para quem não conhece, o Jung ele foi um psiquiatra, grande representante, né, da psicologia profunda ali da primeira metade do século XX. Inicialmente, né, ele fez parte do ciclo psicanalítico, do movimento, há um rompimento posterior com Freud, né? E a partir daí ele funda uma escola própria. Não que ele não tivesse, né, ideias próprias, ideias originais, independentes, ele colaborou, né, com a teoria psicanalítica, inclusive, através de alguns conceitos e etc. Sempre teve uma teoria própria, no entanto, posteriormente esse rompimento, né, ele funda ali algo que viraria um movimento próprio, né, independente da psicologia profunda do Freud. E nesse sentido, pessoal, o Jung ele tem uma teoria muito sólida, muito importante, né, que é a teoria dos tipos psicológicos. Hoje em dia essa teoria tá até mais popularizada, né? Você tem ali o MBTI, né, que é uma forma de descobrir ali o seu tipo psicológico. Né? O MBTI tem alguns elementos que divergem um pouco da teoria do Jung, né? Mas é uma forma de popularização, né, dessa base teórica ali desenvolvida pelo Jung. Inclusive, hoje em dia, ele é muito utilizado em alguns países, por exemplo, a Coreia do Sul, né? Na Coreia do Sul, parece que no Tinder, né, as pessoas colocam ali qual o tipo psicológico dela, etc. Virou algo, assim, socialmente muito muito difundido, né? Até nos Estados Unidos também, algumas empresas contratam através dos tipos psicológicos, etc. Acho até isso meio bastante problemático do ponto de vista, não só do ponto de vista ético também, mas acho que isso se trata ali, na verdade, de uma visão reducionista a respeito da teoria dos tipos, mas fato é, né, que ela se popularizou. E aqui eu queria falar um pouquinho, né, a respeito dos fundamentos da teoria dos tipos psicológicos para em vídeos posteriores, né, falar ali de cada função, né, falar de como o tipo ele se organiza, etc. Pessoal, a ideia original do Jung, né, tinha a ver com o fato de que ele percebia que havia pessoas que chegavam a interpretações válidas, né, mas que partiam de pontos completamente distintos e até opostos. Né? O Jung ele vai perceber que a respeito de um mesmo caso, né, o Freud e o Adler, que era também um cara ali do movimento psicanalítico ali da primeira geração, analisaram o mesmo caso, chegaram a conclusões completamente opostas, no entanto, igualmente válidas. E daí ele percebe o seguinte: o que aconteceu aqui? Né? Você tem construções intelectuais igualmente válidas, no entanto, de pontos de vista muito diferentes. E ele vai perceber que, na verdade, havia ali naquela interpretação algo que o intérprete havia deixado no caso. Né? Então ele percebe que há uma certa estrutura psicológica da psique consciente que ela influencia, né, na maneira como você atribui sentido. Né? E a partir daí, o Jung, assim, era um cara de menor erudição, né? E ele vai recorrer ao período pré-psicológico. Né? O Jung ele faz uma interpretação do seguinte sentido: assim como a alquimia, né, era um saber meio místico, etc., mas que dali surgiram os primeiros fundamentos de uma ciência moderna, que posteriormente chamaria química, né, também uma série de saberes anteriores, pré-científicos, deixaram ali algumas intuições, algumas bases, né, para a psicologia moderna científica. E ele via, por exemplo, na própria tentativa de tipologia psicológica, né, das pessoas, uma certa validade, né, uma tipologia mitológica, né, uma certa validade ali em termos de valor psicológico. Por exemplo, os próprios signos, né, são uma forma ali de tipologia psicológica. Claro que o signo ele vai apelar ali para um elemento mágico, né, um elemento místico. Então você tem um signo atribuído à sua personalidade, que tem a ver com o dia que você nasceu, etc., o alinhamento dos astros e todos aqueles elementos. Jung ele vai perceber o seguinte: olha, essa composição, né, ela não é cientificamente válida, né, é uma composição de ordem mágica, mitológica, etc. No entanto, existe uma intuição aí que é verdadeira, né, de que as pessoas elas detêm alguns tipos psicológicos. E aqui, pessoal, precisa uma diferença fundamental.
não necessariamente tipo psicológico equivale à sua personalidade, né? A personalidade, ela é única, né? Ela é individual. Então, no mundo com 8 bilhões de pessoas, há 8 bilhões de personalidades. No entanto, essa conformação da personalidade, ela é dada dentro de uma estrutura psicológica consciente. É isso que Jung vai estudar. E aqui, pessoal, tem uma coisa que é importante, que Jung ele vai beber muito de um outro filósofo, né, um filósofo alemão, chamado Immanuel Kant. Né? O Kant ele é uma das grandes revoluções teóricas, né, da filosofia moderna. Ele vai pegar toda, enfim, boa parte assim da filosofia desenvolvida na Idade Média, né, que é uma filosofia muito sofisticada, que se dedicou a vasculhar a interioridade, né, foi uma espécie assim de odisseia em relação à interioridade humana, e a partir disso ele vai sistematizar esses elementos, né, a respeito da interioridade no livro dele de Epistemologia, Teoria do Conhecimento, né, A Crítica da Razão Pura. E aqui, pessoal, fazendo uma grande simplificação, né, da teoria do Kant, ele basicamente entende o seguinte: olha, o ser humano ele percebe, né, sensorialmente o mundo, né, então nós podemos falar ali de uma percepção de ordem sensorial. Essa é a percepção mais básica, é fácil de entender, né? Nós enxergamos, nós sentimos o sabor das coisas, escutamos, né? Então aqui você tem uma percepção de ordem sensorial, né? É a percepção que informa a realidade, né? Constata que a realidade existe. No entanto, nós também temos uma outra percepção, essa um tanto quanto mais etérea, que é a percepção dos elementos, né, psicológicos, que, enfim, nós poderíamos chamar ali de intuição. E essa intuição é que possibilita você, por exemplo, perceber a sua imaginação. Se eu vire para você e falo assim, imagina uma casa, né? E espontaneamente a imagem de uma casa aparece enfim, na sua mente, na sua consciência. É uma percepção, mas não é uma percepção que é dada no espaço, né? Não é uma percepção sensorial. Então nós temos dois tipos de percepção, uma oposta à outra, uma que informa, constata a realidade, que é a percepção sensorial, fisiológica, e uma outra percepção, que é uma percepção psicológica, né? Que está ali relacionada à imaginação e etc. E nós também podemos organizar o mundo, né? Dar sentido ao mundo dentro de uma conformação pensante, né? Por exemplo, nós constatamos que a realidade existe e a partir disso começamos a atribuir sentido a ela a partir do plano do pensamento, né? A partir de operações lógicas, de construção, etc. A própria, por exemplo, física do Newton é uma forma mental, enfim, intelectual, né? De organizar, enfim, o movimento de corpos inerciais no mundo. Né? Então você tem uma atribuição de sentido intelectual às coisas da realidade de forma a organizá-la intelectualmente. E temos uma outra forma também, que é oposta ao pensamento, que é uma forma de atribuição de sentido, que é a forma sentimental. Né? Isso, inclusive, é um ponto polêmico dentro do Ocidente, porque acaba que o Ocidente fez uma equivalência entre racionalidade e pensamento. Né? Mas racionalidade não se esgota no pensamento. Se nós formos até a origem da palavra, a racionalidade vem de ratio, que significa sentido, uma atribuição de sentido. Né? Você tem como atribuir sentido de um ponto de vista intelectual, pensante, ou de um ponto de vista sentimental, uma atribuição de valor. Né? Isso é ruim, isso é bom, isso é injusto, isso é justo. Isso é uma forma de racionalidade, de organização da realidade, de atribuição de sentido, mas não pelo plano do pensamento, das ideias, mas pelo plano, na verdade, dos valores, né? O sentimento está muito relacionado ali ao valor, à qualidade da coisa, né? A um repúdio ou uma aceitação. Então, pessoal, o Jung, a partir desse mapeamento, dessas funções psicológicas que ele vai extrair de maneira inspirada na obra do Kant, ele vai perceber, né, que as pessoas elas têm preferências em termos, né, de uso de uma função psicológica em relação a outra, e isso vai estruturar, né, um tipo psicológico. E a partir disso, né, nós vamos ver cada um desses tipos, né, e como eles se organizam. Então, pessoal, isso foi um vídeo introdutório, né? Nos próximos vídeos eu vou falar de maneira mais detalhada a respeito de cada uma das funções. Enfim, pessoal, sobre esse vídeo aqui foi isso. Abração e até mais.